LibreOffice Impress. Falaremos então neste vídeo sobre o LibreOffice Impress, um programa da suíte de aplicativos do LibreOffice que permite que a gente faça apresentações. Então, essas apresentações vão ser explicadas então de uma forma minimalista, ou seja, eu preparei um pequeno roteiro com os pontos principais, mínimos, portanto, né, que eu entendo como sendo necessários aí, sobre os quais a gente falar nessa videoaula, tá? Então esse vídeo faz parte da disciplina de informática básica, um dos tópicos então, portanto, é o LibreOffice, e um dos encontros, nos encontros presenciais também, é reservado para a gente falar sobre ele. Então é claro que se formos ver, assim como qualquer outro aplicativo de computador ou qualquer outro aplicativo sobre os quais a gente fala na disciplina, a gente poderia aprofundar ele bastante, né? No caso do LibreOffice Impress, até pelo tempo que a gente tem, fica reservado apenas uma aula sobre ele. Então, como eu falei para vocês, os pontos principais sobre os quais a gente vai falar então dizem respeito à inserção de texto, inserção de imagens, vídeos, hiperlinks. Eu destaquei também sons, animações, então, sei lá, uma caixa de texto animada, uma imagem animada, né? Algum tipo de animação que chame a atenção de quem está assistindo à apresentação, né? Ações são eventos de interação, que o LibreOffice chama de interação, né? E que a gente pode, então, através dessas ações, fazer a abertura de documentos, a abertura de programas a partir da nossa, da nossa apresentação. Disposição de objetos no slide e na questão em estar aparecendo em primeiro plano, último plano, etc., né? Que esse pode ser um problema, né, para quem nunca ouviu falar sobre isso. E alguns exemplos de materiais didáticos. Se houver algum outro ponto que eu me recorde assim, que seja interessante falar nessa videoaula, eu insiro aqui e a gente fala sobre isso também, tá? Então a gente vai ver que existem materiais didáticos que podem ser montados, né, criados através dos programas de apresentação, que podem ter algum propósito específico de ensinar algum conteúdo específico, de complementar ou guiar, enfim, um plano de aula específico, né, para o pessoal da licenciatura que está assistindo a esse vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas coisas que eu já experimentei e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o LibreOffice Impress, então, ele vem junto com vocês vão ouvir falar, então, essa expressão suíte de aplicativos, né? Algumas vezes, algumas empresas, enfim, se referem a essa forma. Nada mais é do que um pacote de aplicativos, né? Do LibreOffice, porque o LibreOffice não é apenas o LibreOffice Writer, o Calc e o Impress, assim como o Microsoft Office não é apenas o Excel, o PowerPoint e o Word, né? Eles possuem, então, um banco de dados, então, junto, algum editor de imagens um pouquinho mais avançado, né? Algumas ferramentas de desenho, seja lá do que for, enfim. Na verdade, não sei nem precisamente quais são todos os aplicativos que compõem, né, essas suítes, esses pacotes, tá? Mas o LibreOffice Impress, portanto, ele é um deles. Então, o concorrente imediato do LibreOffice Impress seria o LibreOffice, por ser gratuito, né, seria o Microsoft Office PowerPoint, certo? Hoje já existem bem mais opções do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, tá? Mas uma vez não se tinha tantas opções, então hoje se pode fazer com outras ferramentas aí que se tornaram famosas também, né? Eu particularmente todas as apresentações que fiz assim e os próprios vídeos e as próprias apresentações com textos de aula e coisa e tal eu fiz no PowerPoint, no Impress e no Prezi. O Prezi, né, é um produto até para quem quiser explorar, a gente não vai falar sobre ele nessa apresentação, mas ele tem aquele formato, né, uma de um programa que de forma gratuita disponibiliza alguns recursos, né?
e na verdade de forma paga, então ele vai ter mais recursos então para serem usados. Se alguém quiser experimentar ele, eu tenho até um cadastro aqui, mas ele tem umas animações legais, assim, vamos ver se tem algum exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês de alguma coisa que eu já fiz no Prezi. Eu já tenho uma conta cadastrada aqui, vamos ver se ele... Semáforos, vamos ver se ele se recorda aqui, aqui vamos ver se ele pega, aqui não tem. Não. Como é que é? Tratores, tá, pular. Certifico que tenho pelo menos 13 anos, algumas coisas de repente vão mudando, né? Não, peraí, mas eu já tenho uma conta. Espera aí. Tá, olha aqui, ó, agora ele. Vou pegar aqui, ele vai entrar, vamos pegar uma apresentação que eu já fiz, eu vou exibir aqui pra vocês. E faz muito tempo que eu não entro, né, no Prezi. Next. Ok. Tá. Podemos pegar esse daqui, ó. De um curso, ó. Que eu fiz. Só para vocês verem o tipo de animação que ele tem. Ele fez bastante sucesso, esse Prezi, quando ele foi lançado. Porque ele fazia umas animações diferentes. Algumas coisas assim, né? Então aqui temos a tela inicial, ó. Então a gente pode dar o zoom com o esquema de zoom do mouse, né? Deixa eu ver onde é que eu inicio agora. Tá, a apresentação eu vou fazendo a apresentação com a setinha para a direita, né? Então ele vai fazendo os zooms aqui, ó. Ele desvia, então. É como se fossem diferentes níveis, né? Eu vou voltar para a esquerda agora, ó. Então, na verdade, aquilo que ele exibiu ali, ó, ele está minimizado aqui, né? Como vocês podem ver, ó. Então, quando eu clicar a setinha para a direita para fazer a apresentação, ele se posiciona onde ele tinha que estar, né? Onde foi configurado, vem para o outro slide. Setinha para a direita de novo, eu vou para o outro slide, então eu tenho uma imagem de fundo e tal, né? Então eu tinha vários tópicos sobre os quais eu falava e aí ele vai alternando desse modo, assim, então chama a atenção e tudo mais, né? Então esse é o Prezi, tá? Ele também é bem fácil de usar, ele permite a inserção das imagens, a inserção dos campos de texto, que são aquelas coisas básicas sobre as quais eu falei no início, e a partir disso, basicamente, não tem muito mais sobre o que se falar, né? Se fazer assim numa apresentação, tá? Então vamos ver como é que funciona isso no... Eu não vou apresentar o Prezi para vocês, mas ele é gratuito, então tem uma versão gratuita que pode ser usada, né? Então quem quiser explorar um pouquinho dele pode, pelo menos agora já ouviu falar, tá? Então o Impress, vamos voltar aqui para o Impress, ó. Eu vou procurar então ele aqui no meu Windows, então eu vou digitar Impress, né? Fazendo o filtro de pesquisa então aqui no menu iniciar do Windows. E o meu está instalado aqui, ó, LibreOffice Impress. Então quando eu cliquei então ele vai abrir o LibreOffice Impress. O LibreOffice Impress também possui esses recursos de animação e tudo mais, né? Como a gente viu ali no Prezi. Não são exatamente idênticos, né? Mas eles possuem alguns outros e tal. Uma coisa que eu queria, que eu sempre falo, tá? Das impressões que eu tive do uso do Microsoft PowerPoint com o LibreOffice Impress é que se a gente fosse comparar o LibreOffice Impress, que é todo o LibreOffice é gratuito, então essa é uma grande vantagem, tá? Eu mesmo nunca tinha usado, eu na verdade usei o LibreOffice na época que chamava-se OpenOffice ainda, né? Depois, na verdade, o nome OpenOffice, na verdade, uma marca registrada de uma empresa de informática no Rio de Janeiro. Ou no Brasil não foi possível utilizar esse nome, então acabou mudando para BR Office, né? No caso, esse aplicativo, que é, na verdade, mundial, né? Ele mudou para BR Office, mais recentemente para LibreOffice, então hoje ele permanece como LibreOffice. Mas se a gente fosse comparar diretamente, né, com o seu concorrente, vamos dizer, o Microsoft Office PowerPoint e o LibreOffice, comparando com ele, né, comparando o Word com o LibreOffice Writer ou o Excel com o LibreOffice Calc, eu diria que o editor de textos, né, o LibreOffice Writer e o LibreOffice Calc, eles são tão bons quanto tão bons quanto, na minha opinião, tá? Tão bons quanto o Word e o Excel. O LibreOffice Impress ele deixa um pouquinho a desejar se comparado com o PowerPoint. O PowerPoint ele
tem alguns recursos mais bem elaborados, assim. Essa é a minha impressão de uso, tá? Mas ele atende perfeitamente, tanto é que eu nunca mais usei o PowerPoint, ele atende perfeitamente, assim, as coisas mais básicas, tá? Então, como eu falei para vocês, que a gente vai seguir naquele roteiro aqui que eu estou apresentando, ele atende super bem. Quando eu abri então o meu LibreOffice Impress, agora depois da última atualização, ele volta a me mostrar essa tela então, né, que seria então um modelo, se a gente quisesse, por exemplo, escolher um modelo, né, porque daí já vem algum tipo de destaque de fundo, enfim, né, tem uma corzinha, algum desenho também, né, colocado. Então a gente tem alguns modelos prontos aqui que a gente pode estar fazendo uso deles. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou, na verdade, porque isso pode ser feito depois também. Tu pode fazer todos os seus slides, como chama, né? Que são as folhinhas, então, de apresentação em branco. E aí depois tu pode aplicar um determinado modelo ao teu slide. Ele aplica a todos. Necessitando possivelmente de algum ajuste, só para que algum texto não fique aparecendo por trás ou, enfim, né, de algum desenho que o modelo tenha, tá legal? Mas poderia ser utilizado, então, aqui algum modelo. Eu vou cancelar então, e aí nós temos então a tela em branco, né, do LibreOffice. Ainda assim, se a gente for ver, isso aqui não deixa de ser um modelo, ó, porque afinal de contas ele já me colocou uma caixa de texto aqui e já me colocou uma caixa de texto aqui em cima, estão vendo? Então é importante que não é bem em branco, né? É isso que eu quero dizer. Eu gosto de mostrar, então, dessa forma como eu costumo explicar o básico, do zero mesmo. Então vamos remover essa caixa de texto daqui e aqui também. Ó. Só observem o seguinte, ó. Isso aqui eu vejo que, na verdade, sempre foi difícil para mim também, no início, quando estava aprendendo a usar um determinado aplicativo, porque a questão da forma de interação com o computador eu já perdi um pouco dessa sensibilidade, porque eu não sei se isso é um problema grande para vocês também, mas para mim foi, eu acredito que seja também, tá? Que é a questão da manipulação, na questão da interação com os objetos, tá? Eu falo bastante isso nas aulas presenciais também. O que eu estou querendo dizer? Se eu clicar aqui dentro e eu pressionar Del no teclado, né, ou Backspace, enfim, Del nesse caso aqui, eu não removo essa caixa de texto. Então, isso é uma coisa que quem está começando na informática tem que começar a supervalorizar até esse tipo de coisa, né, do que diz respeito à interação, porque todos os aplicativos têm essas características, né, esse é um padrão assim, que se desenvolveu em qualquer sistema operacional, tá? Principalmente os que se desenvolveram sobre uma interface que utilizava o mouse, né, e o teclado nesse padrão que a gente conhece. Porque senão tu vai sofrer muito. Por exemplo, nesse caso, né, eu quero excluir essa caixa de texto, certo? Então não adianta eu vou clicar aqui dentro e pressionar Del no teclado. Quando eu clico aqui dentro, a gente chama então, ele entra em modo de edição. Em modo de edição, ele vai te permitir excluir algum texto que esteja digitado, como eu estou excluindo agora, né? Ou com backspace, excluindo o que está à esquerda do cursor do teclado, nesse caso que está piscando. Se eu quiser excluir a caixa de texto, tem duas alternativas. Ó. Eu entro em modo de edição e pressiono ESC, ele vai ter que me selecionar a caixa de texto. Em muitos aplicativos isso acontece. Vamos ver se no LibreOffice acontece também. Ó. Aconteceu. Como é que eu sei que a caixa... Eu pressionei ESC, né, no teclado. Ó. Vou entrar em modo de edição de novo. Vou pressionar a tecla ESC, Escape, né? Saída, vamos dizer assim, né, no teclado. E ele sabe que eu estou querendo sair daqui, mas ele automaticamente seleciona a minha caixa de texto. Certo? Uma vez que ela esteja selecionada, como é que eu sei, né? Porque ela está com esse destaquezinho aqui desses quadradinhos que me permitem redimensionar ela, né? Com o mouse. Então, uma vez que ela esteja selecionada, aí sim, se eu pressiono Del, eu excluo a caixa de texto, tá? Só falando então sobre isso, porque isso é importante e o legal é que isso se estende a outros aplicativos também, não só da suíte LibreOffice, né? Mas como todos os aplicativos são um padrão for Windows, né? Para Windows, com interface gráfica. Tá legal? Agora sim nós temos então um slide em branco. Então, por padrão, nós temos um slide aqui nessa caixinha de exibição de slides. É sempre importante deixar ela aparecendo, né? Apesar de a gente poder ocultar, ó, ele deixa discretamente um cantinho aqui, ó, de modo que eu posso clicar de novo aqui, ó, e ele torna a exibir, né? Então, acontece muitas vezes na sala de aula, então, de o aluno, dessa coisa desaparecer, né? Ou desaparecer essa barrinha à direita, né?
Então assim, ó, eu costumo dizer, que não me preocupo muito com isso, tá? Tem muitos de vocês que talvez tenham um conhecimento avançado em informática e também já não se preocupam tanto com isso, porque você sabe que se tu não sabe onde é que está alguma coisa, tu acaba descobrindo porque tu entende como que o menu, né, como que os menus são apresentados, essas opções de menu são apresentadas. Ou seja, sumiu alguma coisa daqui, eu vou ter que encontrar esse negócio. Então, se não tem uma forma mais fácil, né, de trazer, ó, aqui a gente pode ver que elas estão aparecendo. Ó. Estão vendo? Esse painel de navegação à direita e à esquerda também. Mas vejam que nós sempre temos um menu exibir. Então é aqui, ó, é esse carinha aqui que vai nos permitir trazer de volta alguma coisa que a gente queira. Por exemplo, réguas. Né? Então se eu quero exibir as réguas aqui em cima, ó, que são as dimensões então do meu slide, caso eu fosse imprimir, né, etc. Certo? Então, tudo diz respeito à exibição, que é o que está aparecendo, enfim, na tela. Eu vou tirar fora isso daqui, certo? Inclusive, esse painel de exibição de slides, tá? Eu nem sei de cabeça onde que ele está aqui, mas a gente poderia reexibi-lo através dessas opções que estão aparecendo aqui, tá? Pelo menos não me ocorre aqui onde é que ele esteja. Barra de ferramentas, slide, organizador de slide, barra lateral, layout de slide. Outra coisa que a gente pode fazer é clicar, né? A gente pode clicar, enfim, nessas opções aqui de modo que ele apareça. Tem, talvez esse aqui seja o painel de slides. Eu acho que é, ó. Eu acho que esse aqui é o painel de slides. Na verdade, ele não está aparecendo aqui porque a gente não está exibindo. Vamos exibir aqui o painel de slides, né? Exibir. Vejam que ele está marcado. Eu vou desmarcar e ele desaparece. E aí, quando ele desaparece aqui, ele desapareceu inclusive aquela caixinha que me permitia trazer ele de volta, tá? Então, exibir painel de slides. Então, fiquem atentos sempre para isso, porque não adianta vocês procurarem no menu ferramentas, né? Alguma coisa que vocês queiram exibir na tela. Nesse sentido, então, é que eu gosto de falar sobre isso, tá? Primeira coisa que a gente vai inserir, então, fazer a inserção de texto. A gente já está falando então sobre texto, né? E observem o seguinte, ó, muitas vezes essas coisas foram mudando, mas se vocês forem ver o meu cursor do mouse agora, esse que está mexendo ali, ó, ele já está num formato de inserção de texto, tanto é que ele tem um cursorzinho ali, tipo parecendo uma letra I, de modo que se eu clicar aqui, veja bem aqui, agora eu já me confundi também, ó, porque aquele formato que ele estava, ele me remetia à inserção de texto. Se eu clicar aqui em algum lugar com o mouse nesse formato de setinha e eu sair digitando, não acontece nada, ó, certo? Eu preciso entrar em modo de edição. Então veja bem, eu poderia agora inserir o que então a gente precisa utilizar, que aí isso já difere do editor de texto normal, né? Ele não está pronto para sair digitando uma célula lá do LibreOffice Calc que a gente clica nela e sai digitando. Aqui não. Aqui a gente trabalha com caixas de texto. Então guardem o atalho para inserção de caixas de texto e entrada de modo de edição, que é a tecla F2 no teclado, tá? É mais fácil do que a gente acionar um menu, né? Clicando em caixa de texto. Por isso que eu desconfiei que ele já estava em formato de inserção. Veja que ele voltou, ó, o cursor do mouse voltou para aquele formato que ele estava antes. Agora sim, ó, quando eu cliquei, então já é um pequeno bug, tá? Porque se ele já estava em modo de inserção, eu cliquei, ele voltou o mouse para o modo de não inserção de texto, então a imagem já estava aparecendo errada para mim, né? De qualquer maneira, vejam bem, quando eu inserir a caixa de texto, eu posso sair digitando, tá? Vou pressionar ESC Del para excluir essa caixa de texto e agora, enfim, vou usar então a opção F2, ó, né? A tecla F2, que pelo menos eu costumo sempre usar. F2, aí ele entra em modo de edição também. Quando eu clicar, ele me permite então digitar um determinado texto. Eu vou colocar apenas slide 1. Eu vou clicar fora então da caixa de edição, só para que ele fixe então isso daqui. Se eu quiser entrar em modo de alteração agora, basta eu clicar em cima do texto. Isso me permite fazer alterações no texto também, tá? Uma vez que eu tenho essa caixa de edição, agora tem duas formas de a gente mudar esse texto. Eu posso selecionar tudo, clicando clique duplo com o mouse, ele seleciona a palavra, né? Eu posso fazer várias formas de seleção. Ó, vou posicionar o cursor então à esquerda da letra S, pressiono Shift setinha para a direita, né? Ou, o que é mais fácil, é bom que vocês decorem isso, Ctrl A, porque ele seleciona todo o texto. Isso é válido para outros aplicativos também nesse padrão Windows, tá?
Então a gente pode selecionar todo esse texto e aplicar, por exemplo, uma outra formatação. Então é lógico que vocês podem inferir que se eu posso mudar o tamanho da letra, eu também posso mudar a cor, eu também posso mudar o fundo, posso colocar ela em negrito, eu posso fazer várias outras coisas, mas sempre se acostumando ao quê? A selecionar, ou seja, selecionar aquilo sobre o que tu vai querer fazer um determinado tipo de formatação, tá? Então aqui tem umas teclas de atalho, né, de aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, colocar sublinhado e tudo mais, tá? E outra forma também de fazer a seleção inteira é com a caixinha de texto selecionada. Eu posso clicar na caixinha de texto, ou como eu disse para vocês antes, né, eu estou em modo de edição e pressiono ESC no teclado, ele sai do modo de edição e automaticamente seleciona a minha caixinha de texto. Uma vez que a caixinha de texto esteja selecionada, ela também me permite fazer a alteração de formatação, certo? Então são duas formas, com a caixinha de texto selecionada ou com todo o texto selecionado, certo? Então as duas formas funcionam, mas precisa ter seleção para ele saber sobre o que tem que aplicar a nova formatação que está se querendo. Tá legal? Basicamente sobre texto, né, a gente tem isso aí, porque segue o padrão de todos os outros aplicativos, tá? Vamos ver o próximo então. Ok, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro colocar uns 3 ou 4 slides e vamos ver de que forma que a gente pode fazer isso, ó. Bom, eu costumo usar muito essa forma. Se eu quisesse inserir um slide em branco, eu geralmente venho aqui e coloco, né, inserir. Acho que houve uma mudança em alguma versão do LibreOffice, porque uma vez tu inseria um slide através do menu inserir, ó, e aí eles abriram o menu principal, dada a importância, né, a relevância que essa ação tinha, eles criaram um menu principal à parte aqui para os slides. Então, slide, novo slide. Então ele me coloca um slide em branco, né? Esse aqui é bem padrão, né? Esse modelo aqui, ó. Se a gente for ver, né? Aqui ele me permite um atalho para um vídeo, para as coisas mais básicas, né? Uma figura, um vídeo, um gráfico, uma tabela também, né? Para as coisas mais básicas que se pode fazer no Impress. Mas como eu falei para vocês, eu vou excluir isso aqui, tá? Cliquei, vou pressionar ESC, deletar, então excluir a caixa de texto, e aqui é a mesma coisa, ó. Ou poderia clicar direto na caixa de texto, né, e pressionar Del. Mas também a gente pode fazer assim, né? Vou excluir esse slide, ó. Cliquei com o botão direito, eu tenho a opção excluir slide, ou eu poderia clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Seleciono o slide e pressiono Del, também funciona, tá? Mas a gente podia fazer, eu costumo usar bastante isso, tá? Eu não costumo seguir muito, como eu disse, né? Vou apresentar para vocês de uma forma bastante minimalista. Eu não costumo usar, por exemplo, aqueles slides mestres, né? Ou seja, são slides que determinam o padrão que será seguido nos outros slides, né? Que vocês vão inserir na apresentação. Eu costumo, uma vez que eu segui um determinado padrão em um slide, eu posso fazer então um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu ia ter um título no segundo slide, como eu tenho agora, ó, como ele copiou, né? Eu venho aqui e altero. E se a gente for ver, eu já estou seguindo um determinado padrão que eu tinha implementado. Se eu tivesse uma imagem de fundo nesse slide, ele teria trazido essa imagem de fundo também. Se eu tivesse um cabeçalho, enfim, né, algum tipo de nota de rodapé, alguma coisa assim, ele teria trazido também, tá? Então é um recurso bastante interessante e fica prático de se utilizar, tá? Em vez, né, de a gente ficar apresentando as 1000 opções que tem aí disponíveis para se fazer a criação de um slide ou de um novo slide, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou inserir Ctrl+C, Ctrl+V, colocar outros 2 slides. Aqui é interessante que a gente já veja slide 3, vou renomear esse aqui para slide 4 também. Aqui é interessante que a gente já veja como que a gente faz a apresentação disso daqui, ó. Que eu já tenho uma apresentação, né? Não tem nenhum conteúdo, mas eu tenho uma apresentação. Então aqui, ó, existe um menu especial para se fazer isso. Vale a pena vocês decorarem, se vocês vão usar seguidamente os slides, F5 e Shift F5. Porque o Shift F5 ele inicia a apresentação no slide atual. Ou seja, se tu tivesse 50 slides, tu não vai querer ficar pressionando Enter ou setinha para a direita, para baixo, para avançar os slides até que chegue naquele
que tu está querendo ver como é que ficou, né? Vamos supor que esse fosse o 3. Ó. Se eu pressionar a tecla Shift no teclado e mais a tecla F5, ele me exibe a apresentação do slide, como vocês estão vendo, a partir daquele slide em que eu estou, né? Enquanto que a tecla F5 isoladamente, ela sempre vai iniciar a apresentação do slide do início, certo? Então, para a gente ver como é que ficou, enfim, né? Ou apresentar finalmente, então, o que a gente está querendo, certo? Então, nós temos esse menu, iniciar do primeiro slide, né? Ou do slide atual, tá? Tem algumas outras opções também, né? Então, nesse caso aqui, vou pressionar F5, então começa a apresentação do slide. Como é que eu avanço esse slide? A gente avança ou clicando com o mouse, estou clicando agora, ó, ou voltar com a setinha para cima, ó, ele volta para o slide anterior, setinha para a esquerda volta para o slide anterior, e setinha para baixo e para a direita, ele vai avançando o slide, assim como Enter também avança de slide, ó, né? Barra de espaços também avança, certo? De slide. Só as teclas de letras é que não fazem nada. Eu estou clicando em letras aqui, não fazem nada. Então, tem várias formas aí de se fazer avanço, né? Não dá para reclamar. Eu vou pressionar ESC e ele volta, então, ele cai naquele slide em que ele estava, né, durante o momento da apresentação, certo? Isso vai valer para qualquer outra coisa que tenha sendo, qualquer outro conteúdo que tenha no slide, enfim, né, imagens e tudo mais, tá? Certo? Então, óbvio que, como vocês já devem ter entendido, eu posso vir aqui então em slide, posso inserir uma outra caixa de texto aqui, pressionei F2, cliquei aqui, vou digitar um outro texto. Ó. Este é um texto do slide 1. Certo? Posso trazer aqui mais para o meio e tudo mais, né? Tá ok? Então, a questão, se a gente for ver das caixas de texto, não tem mais muito o que falar sobre elas não, tá? Obviamente, às vezes tu vai precisar de um tamanho maior, de um tamanho menor. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês no início, sobre o que eu não falei, né? Por que o Prezi, aquele aplicativo, ele fez tanto sucesso, assim, era incrível, as pessoas deixavam de usar o PowerPoint para usar o Prezi, né? Que se popularizou e tal. Não sou um especialista sobre isso, tá? E é um pouco controverso até esse tema, mas porque de fato, se tu fizer uma apresentação não monótona, vamos dizer assim, né, que utilize alguns recursos de animação, que utilize alguns recursos de cores, né, isso vai chamar mais atenção. Isso torna mais agradável a apresentação. Então, eu não sou um estudioso dessa área, não conheço muito bem, né, mas tem uma relação, talvez a psicologia ou o marketing estudem um pouquinho disso, né? Ou mais aprofundadamente isso, mas existe uma tendência, vamos dizer assim, né? Uma capacidade maior de a gente prestar atenção e se sentir mais motivado assistindo a uma apresentação, se ela não estiver, né, se ela não for tão monótona, mas ao mesmo tempo também não estiver carregada, né, tão carregada de recursos, de cores, assim, não poluída visualmente, tá? Vocês vão ter que ter um certo bom senso com relação a isso. Por isso que os meus slides não são nenhuma coisa nem outra, tá? Por eu não ser um especialista nesse assunto, tá? No entanto, outras pessoas, elas defendem que a forma, né, da apresentação não deveria ser priorizada se deixando de lado o conteúdo. Ou seja, o que importa é aquilo que eu estou apresentando. Então elas vão defender que a forma como tu está apresentando, se é coloridinho ou não, se tem uma coisinha animada ou não, isso pouco importa, né? Vão defender que tudo depende da forma como tu vai desenvolver aquilo que tu está apresentando. Então tem pessoas que vão dizer que tu não pode ter textos muito extensos, né? Vamos fazer um negócio aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui uma coisa aqui no Google, deixa eu ver, sei lá, vamos falar sobre biologia. Vamos pegar aqui, ó, uma definição aqui na Wikipedia, né? Então tem algumas pessoas que entendem e defendem que não, mas tu não pode ter um Ctrl C aqui, vamos levar para cá, Ctrl V.
Algumas pessoas vão dizer assim, não pode ter muitos textos, né, muito grandes dentro do slide. Vamos colocar aqui, né? Bom, aqui, ó, deu bem certinho ainda no final da página. Ó. Porque fica mais cansativo e tudo mais. Outras pessoas já vão dizer o seguinte, não, tudo depende da forma como eu vou desenvolver o que eu estou querendo mostrar aqui. Porque daqui a pouco eu estou apresentando sobre a biologia e não vou literalmente, enfim, né, ler todo esse texto aqui, que talvez pudesse ser um pouco mais chato, mas talvez alguma pessoa, enquanto acompanha a apresentação, esteja lendo alguma coisa que esteja aqui, ou por alguma razão, em determinado momento, né, eu vou precisar falar sobre esses detalhes que estão aqui, daí eles já estão aqui. Não significa que eu vou ler necessariamente todo esse texto. Então há essa controvérsia, tá? Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso, fechando esse grande parênteses aqui, é que assim, ó, não, não existe uma forma certa de se fazer um slide. Essa que é a verdade. Há uma questão de bom senso que a gente vai desenvolvendo. A única coisa que eu desenvolvi com a utilização dos slides é que uma vez eu procurava fazer os slides extremamente padronizados. Então, se esse texto estava aqui, né, nesse cantinho aqui em cima, eu procurava fazer com que os outros também estivessem, né? E tudo mais. O que eu notei é que quando eu tentava seguir muito esse padrão, e o padrão de tamanhos de letras, muitas vezes estava fazendo uma apresentação numa sala de aula e aí o pessoal mais do fundo não conseguia ler, porque a letra tinha ficado muito pequena. Né? Então isso era ruim. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aproveitar ao máximo o que tinha sobrando de espaço, vamos dizer assim, no slide. Né? Então aqui eu vou cortar isso daqui. Ó. Se eu tinha somente isso de texto no meu slide, eu aproveitava e fazia o quê? Eu aumentava a letra ao tamanho máximo que era possível. Já que eu vou falar só sobre isso, então eu colocava um texto, talvez não exageradamente grande, né? Mas colocava um texto de modo que eu maximizasse a chance das pessoas conseguirem ler esse texto, né, quando eu estivesse apresentando. Então são coisas que, é isso que eu me refiro à questão do bom senso, a gente vai desenvolvendo também um certo conhecimento a respeito dos slides, né, e isso das apresentações, das aulas, da forma de se comunicar, e isso vai sendo relevante também para a gente vai aprendendo e vai fazendo melhor. Tá? Mas uma forma única, correta, enfim, não existe. Tá? A gente muitas vezes absorve muitas dicas aí e vai melhorando. Certo? Ok. Vamos adiante então. Se posso fechar também, mas não estou utilizando. Eu tenho então aqui, ó, vamos voltar para cá. Inserção de imagens. Bom, as imagens a gente pode fazer a inserção de imagens de duas maneiras. Vamos usar o slide 2 para isso. Ó. Eu posso usar o menu inserir, sempre lembrando então que está em inserção, né? Portanto, inserção de imagens. Além do que eu posso inserir outras coisas, outros objetos, né? Como gráficos, tabelas. Então, em multimídia, eu posso solicitar uma imagem do scanner, uma imagem da galeria de imagens. Aqui eu nem vou entrar, tá? Tem uma série de imagenzinhas e tal aqui disponíveis, né? Objetos, etc. Né? Mas no caso das figuras eu posso acionar o menu figura, né, e fazer a inserção direto de alguma figura que eu tenho no meu computador, ou o que é mais comum de se fazer, né? A gente geralmente vai para a internet, já que estamos falando de biologia, vamos pegar aqui então, ó, biologia, e, sei lá, vou clicar nesse microscópio, nessa figurazinha aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, aí depende do navegador de vocês também, né? A gente pode fazer a seleção da imagem de diferentes maneiras. Não vou entrar nesse mérito também, né? Mas você sempre tem que ter em mente que quando forem criar alguma coisa que vocês vão utilizar comercialmente, que vocês vão utilizar assim para fins profissionais, né? Que as imagens podem estar protegidas, né? Até tem a mensagenzinha aqui, ó, embaixo, ó, por direitos autorais, tá? Teve um cartaz que eu fiz da divulgação de um seminário, acho que foi do primeiro ou segundo seminário do curso de pedagogia da UFFS, em que um colega professor escolheu uma imagem de uma menina segurando uma bonequinha com a imagem dela própria, né? Chama bonequinha russa, né? Chamava isso dali. E essa imagem, ela
ela tinha sido tirada, aquela foto ela tinha sido feita por uma artista, né, uma profissional, uma fotógrafa, e aparecia uma criança, no caso, na imagem. Então, naquela ocasião eu avancei um pouquinho nesse sentido, tá, da questão do uso da imagem, e, e eu entrei em contato com a autora. Não sei, não me lembro como eu consegui encontrar quem tirou aquela foto. Então era uma artista canadense, e eu escrevi para ela. Ela disse: não me importa que usem para isso. Mas investigando um pouco mais a fundo, a gente vê que não era bem assim, tá? Inclusive, eu tinha direito de uso da imagem, mas talvez aquela menina que aparecia na imagem tinha esse contrato que ela tinha feito para uso somente da fotógrafa que tirou a foto. Então tem todo um negócio assim, legalmente assim, existem questões que se vocês conseguirem facilmente esclarecer antes de fazer uso de uma imagem, que vocês façam, tá? Porque existe algum tipo de proteção, tá? E às vezes precisa de uma autorização por escrito, sei lá, por e-mail, né? De alguma forma para se poder fazer uso dessa imagem. E tem muitas gratuitas também, né? E tudo mais, né? Eu vou copiar essa imagem aqui, ó, só para a gente então fazer a inserção dela dentro do slide, e vou fazer um Ctrl V, certo? Então ela vem para cá e me permite redimensionamento dessa imagem, tá? Poderia ter salvado no computador e poderia ter inserido usando o menu inserir, tá? Legal? Então posso reposicionar a imagem e tudo mais. Há uma coisa importante, tá? Eu acredito que isso, pelo menos eu aprendi só a partir do Windows 10, não sei se foi implementado no Windows 8 também, certo? Mas a gente pode, e eu utilizava muito esse recurso, do print screen, né? Então tem aquela teclinha no computador que é a PRTSC, print screen. Se a gente pressiona, a gente joga para a chamada área de transferência do Windows, que é uma memória que não aparece, enfim, né? E isso nos permite colar em aplicativos que suportam imagens. Ó, se eu fizer um Ctrl V agora, ou um botão direito colar, né? Isso me permite então trazer a imagem para cá, e aqui no Microsoft Paint, nesse caso que é o que eu estou usando, eu poderia então fazer então um trabalho de edição dessa imagem aqui, né? Ó, e eu teria essa imagem também copiada para cá. Bastaria eu copiar essa imagem e levar para lá, certo? Mas não foi isso que eu aprendi no Windows 10. Isso eu aprendi já ainda na versão 3.1 do Windows, né, nos anos 90. O que eu aprendi no Windows 10 foi que existe uma forma de fazer essa seleção mais rápida, tá? Que é pressionando o Win, a tecla, não é Win, é FN Shift S, não, desculpa, é Ctrl Shift S, não, é a tecla Windows. Clique e arrasta o ponto de correção S para pressionar a região. Isso aqui também, mas eu acho que o Win Shift S também funciona. Eu costumo usar esse aqui, ó, tá? Tecla Ctrl Shift S, ele me abriu essas opções, ó, salvar a página completa, salvar a área visível, tá? Nunca usei essa opção aqui. Até agora eu cliquei e ele me abriu essa opção. O legal é que se tu pressionar então a tecla Windows, mais a tecla Shift, que é a setinha para cima, né, no teclado, mais a letra S, ele me abre esse menu que me permite selecionar então um pedaço da tela para ser copiado. Nada mais é do que aquilo que eu fiz no Paint, tá? Só que de uma maneira muito mais rápida, porque daí quando eu solto o botão esquerdo do mouse, ele me leva só aquele pedaço para a área de transferência, ó. Ctrl V, ele me trouxe para cá, certo? É bem relevante vocês saberem isso, tá? Eu me lembro que o Linux já tinha uma forma de fazer isso há bastante tempo, que ele permitia selecionar então uma área da tela para copiar, e o Windows implementou isso aí, eu acho que um pouquinho depois. Tá bom? Então, sobre inserção de imagens, nós temos isso daqui. Inserção de vídeos. Então, aí claro, tu não vai conseguir pegar na internet um vídeo e fazer Ctrl+C, Ctrl+V do vídeo, né? Primeiro tu vai ter que fazer o download desse vídeo para poder fazer a inserção. Vamos colocar ele no slide 13, então, ó, o vídeo, para poder fazer a inserção desse vídeo aqui, certo? Na tua apresentação. Então, durante esse corte eu separei alguns arquivos de vídeo para a gente inserir na nossa apresentação, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a inserção agora. Eu até já inseri esses dois arquivos aqui, vou falar sobre eles. A gente aciona então o menu inserir, né? Escolhe a opção áudio ou vídeo. E eu disponibilizei na minha pasta temporária então dois arquivos .avi, que é uma extensão de vídeo, um arquivo .wmv, que também é uma extensão de vídeo, e dois arquivos MP4. A gente vai ver que o LibreOffice, pelo menos até essa versão,
ele não tem suporte para o formato MP4, certo? Às vezes pode acontecer dele dar essa mensagem, ou porque ele simplesmente não consegue exibir uma extensão inteira, não consegue exibir um vídeo, qualquer vídeo com determinada extensão, MP4, WMV, AVI, etc, vamos dizer, né? Ou às vezes tem que ficar atento porque existem outras características de um vídeo, como por exemplo o formato de compressão, ou um arquivo MP4, por exemplo, ele pode ter o formato de compressão H264, que é uma evolução, enfim, uma característica, enfim, uma fase, né, da evolução da compressão, enfim, da característica do arquivo. E aí talvez o codec, o codificador, decodificador que existe no LibreOffice não consegue exibir aquele tipo de codificação. Então pode haver outras que ele consiga, né? Eu estou dizendo que os MP4, né, no formato que eu tenho eles aqui, o LibreOffice não consegue exibir, tá? Então talvez fosse necessário converter ele para algum outro formato de vídeo através de um editor de vídeo, um conversor de vídeo, né? Na hora de fazer o download, muitas vezes a gente pode escolher também esse formato, tá? Mas a gente pode ver então aqui que os arquivos que eu inseri, esse primeiro, né? Eu já coloquei, não mostrei a inserção dele, porque ele demora alguns minutos por ser um arquivo grande para inserir, então para não deixar o vídeo, tentar deixar o vídeo menor, tá? Mas eu inseri esse arquivo .avi aqui, ó, alice2.avi, que é esse arquivinho aqui, né? E depois o de baixo aqui também, o inserir áudio ou vídeo. É o arquivo .arduino.wmv, tá? Que é um outro formato de vídeo que ele também suporta. Então, uma vez inseridos, ó, eles ficam aparecendo no nosso slide, né? E quando a gente exibir esse slide, eu vou pressionar Shift F5. Ele começa a exibir o vídeo. Ele nos dá... Opa, agora foi para o slide 4 porque eu cliquei em cima do vídeo, tá? Se a gente não quisesse que ele iniciasse, ou desculpa, que os vídeos ficassem separados em 2 slides, obviamente a gente poderia fazer isso, tá? Para que os vídeos fossem exibidos um por vez, né? Uma coisa para ficar atento nesse processo de inserção de vídeo é o seguinte, ó. Vejam que uma vez que eu usei a opção inserir, o vídeo é disponibilizado aqui dentro desse slide e através da opção inserir, olhem o que acontece com o tamanho do meu arquivo, cujo nome então ficou exemplo.adp, né? OpenOffice Document Presentation, né? No caso, né? Uma apresentação, certo? Ele incorporou então, ó, olha o tamanho que ele está agora, ó, 172 MB, né? 172.612 KB. Por quê? Porque ele incorporou esse vídeo mais esse daqui, ó. Se a gente for ver, então coloca 60, daria um 174 menos 2, 172, bem certinho, ó, né? Por quê? Porque esses vídeos agora estão incorporados dentro do arquivo da apresentação. Vocês podem fazer isso, tá? Na medida do possível, seria interessante fazer de uma maneira diferente. Seria interessante que a gente colocasse links para os arquivos. Isso eu vou explicar depois, tá? Eu vou explicar quando a gente falar sobre isso daqui, ó. Ações, eventos de interação. Obviamente, em hiperlinks é a mesma coisa, porque tu pode... Na verdade, ações e hiperlinks, eles são um tanto quanto redundantes aqui no LibreOffice, porque eles quase têm a mesma função, tá? Porque ao mesmo tempo que tu tem um hiperlink para uma página de internet, tu pode ter um hiperlink para um arquivo, né? Então, nesse caso aqui, se a gente colocasse... A gente vai ver isso depois, tá? Se a gente colocasse um hiperlink para esse arquivo, o arquivo não ficaria embutido internamente ao arquivo do LibreOffice Impress, o que faz com que a apresentação ficaria bem menor. E aí, mas claro, nesse caso, sempre que tu fosse levar a tua apresentação para algum lugar, teria que levar o arquivo ADP da apresentação e o vídeo junto, né? Nesse meu caso agora, como eu inseri os vídeos dentro da apresentação, só me interessa esse arquivo aqui. Eu não precisaria levar junto os outros arquivos de vídeo. Se eu quisesse fazer a remoção então de um dos vídeos, basta eu clicar sobre o vídeo e escolher a opção de exclusão, né? Então eu vou excluir os dois, ó, vou dar um del nos dois vídeos, né? A gente poderia até talvez antecipar o tópico sobre hiperlink, daí a gente pode mostrar como é que funcionaria isso, tá? Vamos avançar um pouquinho porque a inserção de vídeo não tem também
muitas coisas sobre o que falar, né? E esse é o próximo tópico, ó, hiperlinks. Só vou fazer uma coisa agora, ó. Eu vou salvar a minha apresentação. E agora ele tem que ter diminuído bastante de tamanho, porque os vídeos não estão mais internos à apresentação. Vamos ver? Ó, foi para 242 KB apenas, né? Conforme previsto. O que a gente poderia fazer era inserir então uma ligação, enfim, né? Para que os vídeos fizessem parte da nossa apresentação através de hiperlinks. Nós temos aqui um íconezinho, ó, né? Cujo hint aqui, a dica, né? Ela diz inserir hiperlink, certo? Mas a gente podia acionar o menu também, ó, inserir. Tem que ter alguma opção de hiperlink aqui, ó. Aqui, ó, tem até um atalho, Ctrl K, né? Eu vou colocar então aqui um hiperlink e aqui ele me dá a opção de escolher se eu quero um link para uma página da internet. Na verdade aqui eu nem vou demonstrar isso, porque é a coisa mais comum que nós temos aqui no nosso dia a dia, né? Que é clicar em links e hiperlinks que direcionam para uma página da internet, tá? Eu vou mostrar só o atalho para um documento do sistema operacional. Aqui seria simplesmente digitar, né? Se eu quisesse um hiperlink para isso, ó, www.uffs.edu.br, né? O mais comum não é o mais comum, pelo menos o que eu utilizo, não é inserir o hiperlink antes do texto, certo? Vou clicar um OK, vamos ver o que acontece. Ó. Ele traz o texto do hiperlink para cá, ó. Estão vendo? Então eu tenho um hiperlink, se eu clicar aqui ele me direciona para o site, tá? O mais comum, pelo menos que eu utilizo, né? Eu vou selecionar então essa caixinha de texto de novo. Essa é uma outra forma de selecionar a caixa de texto, ó. Eu clico fora desse objeto com o mouse e arrasto, né? E tudo que ele selecionar por inteiro, ele acaba destacando, né? E deixando selecionado, que me permite excluir, ó. Vou pressionar F2, inserir uma caixa de texto e vou colocar assim, ó. Site da UFFS, ok? Eu poderia fazer o seguinte agora, ó, vou fazer de duas formas. Eu vou pressionar F2, vou inserir uma outra caixa de texto e vou colocar assim, vídeo do Alice. E agora eu vou pressionar Enter e aqui embaixo eu vou colocar vídeo do Arduino, que é o outro. Então são duas formas de inserir hiperlinks. Ó. Eu posso colocar toda a caixa de texto selecionada como um hiperlink. Uma vez que eu tenho ela selecionada, daí eu vou ativar o hiperlink, ó, inserir hiperlink ou pelo menu, tá? E aí eu coloco então www.uffs.edu.br e vou dar um OK. Agora o texto que não é trazido o www, né, a URL inteira para cá, e sim ele se mantém naquele formato com aquele texto que a gente escolheu. Aqui é a mesma coisa, só que aqui, ó, eu posso selecionar a caixa inteira, mas aí eu vou ter que selecionar a caixa de texto inteira para um único vídeo. Então nesse caso eu quero o hiperlink somente do Alice, somente do texto do Alice. Eu vou ter que selecionar então esse texto, vídeo do Alice, e aí transformar esse texto em um hiperlink para aquele vídeo, que aí passa a ser um documento. Ele é um documento de vídeo, né? E aqui está o caminho, ó. Eu vou abrir aqui a minha pastinha temporária, então está aqui o vídeo do Alice e vou dar um OK. Nas versões anteriores do LibreOffice, ele tinha uma espécie de um bugzinho que tu tinha que clicar em aplicar antes, sabe? Daí eles corrigiram isso de uns tempos pra cá. Aí não precisa mais clicar em aplicar antes de clicar em OK, tá? E agora que eu tenho selecionado só o texto, o vídeo do Arduino, não é a caixinha de texto inteira, né? E sim só o texto, eu vou inserir o hiperlink e agora vou selecionar o documento e vou buscar também, ó, esse outro vídeo então, que agora é um WMV, e vou dar, que se eu quisesse podia clicar em aplicar, ele mantém a caixinha de diálogo aberta, né? Vou clicar OK. Então vamos ver como é que ficou, ó, né? Eu vou pressionar Shift F5 então, e aqui eu tenho um hiperlink, vejo que o cursor do mouse muda para o formato de mãozinha, né? Que ao clicar, abre o site da UFFS. O vídeo do Alice, agora vejam bem, ele não vai ser exibido pelo próprio LibreOffice Impressa. Ele vai ser exibido com o editor de vídeo padrão daquela extensão de arquivo. Nesse caso aqui, o meu Windows está configurado para abrir o formato AVI com, se eu não me engano, não é com Windows, é com o... Vamos ver com o que ele vai abrir aqui. Ó. Eu vou dar um clique. Eu esqueci o nome do aplicativo. Ah não, ó. Na verdade o formato AVI ele estava configurado para abrir com Windows Media Player, por isso que ele está exibindo agora. Então esse aqui é o vídeo, tá? Então veja bem que eu tenho aqui, ó, na verdade o player, ele abriu o meu Windows Media Player para exibir o vídeo.
certo? Então veja bem, eu tenho os controles, na verdade eu estou em outro programa agora, não estou no LibreOffice Impress. Quando eu fechar esse programa, eu volto para minha apresentação, né? E aí posso fazer as outras coisas que eu posso fazer, que eu preciso fazer, enfim, na apresentação. Esse é o vídeo do Alice. Então, no vídeo do Arduino, vamos ver se ele abriu com o Windows Media Player também. Não, aqui ele está usando... Não, aqui ele abriu com Filmes e TV, que é esse aplicativo do Windows. Eu nunca utilizo esse aplicativo, nem sei se vai funcionar. Tá, mas está funcionando, ó. Aquele formato WMV, ele estava, vamos dizer assim, associado com esse Filmes e TV aqui do Windows, tá? Por isso ele está abrindo com esse aplicativo agora. Vou fechar ele então. Certo? Eu achei que ele ia abrir, esse era o aplicativo que eu esqueci o nome, ó. Eu tenho se eu abrir por aqui, ó, eu não sei porque que ele agiu dessa forma, né? Mas se eu abrir por aqui, ó, WMV, um arquivo WMV, não, esse aqui está associado com, realmente ele está associado com esse Windows TV aqui, certo? Esse aplicativo que eu estava querendo, ó, eu não sei, eu me esqueço o nome sempre desse aplicativo aqui, ó, que eu uso. É o VLC, reprodutor de mídias VLC, ó, né? Eu achei que ele ia abrir com esse aplicativo aqui, tá? Aqueles arquivos, mas eu estou vendo que na verdade o formato MP4 é que eu associei com o VLC Media Player, tá? Os formatos AVI ficaram com seus respectivos aplicativos, por isso a WMV também, né? Tá ok? Mas o que interessa é saber que os hiperlinks eles vão abrir o player padrão do Windows. E aí, obviamente, tem que ter o seguinte cuidado. Tu tem que saber se naquele computador onde tu está levando a apresentação, né? Tu vai ter que testar isso, porque tem que saber se os players vão conseguir exibir os vídeos que tu está trazendo, né? Tem que fazer um testezinho antes. Mas aqui eu tenho hiperlinks, certo? Isso confunde um pouco com as ações que a gente podia trazer para cima, ó. Nesse meu roteiro eu vou trazer para cima e já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque as ações a gente pode configurar sobre os objetos também. Por exemplo, nessa tela aqui, ó, se eu clicasse em cima dessa imagem, talvez eu quisesse fazer a abertura de um programa, né, para fazer alguma coisa, sei lá, durante a minha apresentação. Por exemplo, ó, vou clicar com o botão direito. Lógico que eu posso inserir isso por outros meios, tá? Pelos menus, por ícones de atalho, mas eu gosto de fazer um exemplo de cada porque a gente fica ligado e fica aprendendo que existem vários caminhos, né, para se seguir isso. Vamos ver se tem uma opção de inserir uma interação por aqui, ó. Botão direito, interação. Estão vendo aqui embaixo? Clicar em interação, então vamos ver o que ele me disponibiliza, ó. Nesse momento, sem ação, né? Se eu clico no mouse, ele só avança o slide, tá? Mas a imagem agora eu posso fazer ela, posso programar a imagem para fazer o quê? Ir para o slide anterior, ir para o próximo. Esse é o padrão, né? Ir para o próximo, ir para o primeiro, etc. Nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem de uma setinha que fosse para cima, né? Ou uma setinha com uma casinha que voltaria para a primeiro slide da apresentação, né? Então eu posso fazer isso. Então eu transformo a imagem com algum significado, né? Ou reproduzir um áudio, né? Sei lá, tem uma vaquinha, então a gente clica em cima da vaquinha, ela vai mugir ali, né? Ou fazer alguma outra coisa, tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês do que o pessoal costuma fazer. Ou ainda executar um programa, ó. Então nesse caso aqui, ó, eu posso procurar o caminho desse programa e fazer a execução desse programa. Certo? Então poderia ser o quê? Poderia ser eu posso clicar em cima dessa imagem, ele me abre o meu editor de textos do meu sistema operacional. E assim por diante, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Vamos ver se tem alguma coisa interessante para falar. Ah, sair da apresentação também. Eu poderia no meio da apresentação. Porque vejam bem, existem duas formas da gente utilizar um programa de apresentação. Eu posso estar conduzindo a minha apresentação, então ninguém vai interagir com ela, somente eu. Mas eu posso disponibilizar ele na forma de um objeto multimídia, né, em que alguém vai estar interagindo com ele pela primeira vez, possivelmente. Então, muitas vezes, talvez seja interessante a gente dar a opção para a pessoa sair da apresentação na primeira tela mesmo, né? A pessoa entrou, viu do que se tratava o programa, foi para um slide, voltou para a tela inicial e aí não quer mais fazer nada no aplicativo, então já quer ter a opção de sair, sem ter que
clicar no xizinho, enfim, né? A gente tem essa possibilidade aqui, tá? Basicamente é isso, tá? Então é interessante saber que isso está um pouco separado. Enfim, o pessoal que programou decidiu fazer dessa forma, né? Decidiu separar a interação dos hiperlinks, apesar de parecerem coisas muito próximas, muito parecidas, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, sair da apresentação. Vamos configurar essa imagem como sair da apresentação. Eu vou dar um OK. Então veja bem, eu estou no slide 2, vou pressionar Shift F5, ele passa a exibir o slide 2. Se eu pressiono em qualquer outro lugar, se eu clico com o botão esquerdo do mouse em qualquer outro lugar, ele avança, né? Vou voltar com a setinha para cima. Se eu clicar nessa imagem, ele vai avançar. Não foi ela que foi programada, né? Já essa daqui, ó, muda para o formato mãozinha e encerra a apresentação. Tá? Essa foi a programação, então, que foi feita, tá bom? Então aqui tem com documentos, com programas. Com documentos é interessante, ó. Isso aqui é interessante colocar, ó. Vamos colocar para ele abrir um documento qualquer, tá? Eu vou clicar com o botão direito sobre essa imagem agora, ó. Botão direito, interação. Vamos colocar aqui, ó. Ir para o documento. E aí vamos procurar um arquivo de texto qualquer. Um arquivo aqui no TMP mesmo, deve ter algum texto, deixa eu ver. Não, eu só tenho os meus vídeos. Deixa eu pegar um documento de aula. Vamos pegar informática básica, sistemas operacionais. Vamos pedir para ele abrir esse arquivo aqui, ó, que é um ODT, é um arquivo, então um documento do LibreOffice Writer, né? Então, Shift F5 para iniciar a apresentação daqui. Então aqui eu saio da apresentação nessa imagem e se eu clicar aqui eu abro o meu documento de texto, então, né, lá com o LibreOffice Writer, portanto. Tá legal? Então isso vale para todo e qualquer outro tipo de documento. Legal, vou fechar. Vamos adiante, então. Sons. Bom, a inserção de sons, então, tem duas formas de se fazer, tá? Três, vamos dizer assim, né? Porque a primeira delas é aquela que eu falei, ó. Se eu tivesse aqui a imagem de uma vaquinha, por exemplo, ali, de um gato, né? Eu clicasse, então, eu poderia configurar uma interação para essa imagem de modo que ele executasse um áudio, certo? Esse áudio poderia ser, então, um arquivo do meu computador ou um desses áudios prontos que já existem aí no próprio LibreOffice Impress, tá? Essa é uma forma de fazer, tá? Eu não vou mostrar detalhadamente todas para o vídeo não ficar tão longo. Mas a ideia é a mesma, né, que a gente acabou de ver. Outra forma de a gente fazer a inserção é através de, daqui, ó, inserir áudio ou vídeo, de modo que ele não fica oculto atrás de um evento, né, de um clique do mouse, e sim, ele vai aparecer um iconezinho, vocês vão ver, ó, vamos pegar um arquivo MP3, vamos pegar um arquivo MP3 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na UFFS. Deixa eu ver uma coisa. Onde que eu teria um arquivo MP3? Deixa eu colocar um arquivo lá naquela minha pastinha também e a gente insere a partir de lá. Ok, coloquei um arquivinho de música lá então aqui no TMP, ó. Então quando a gente insere o objeto, então um MP3 nesse caso, tá? Ele coloca nesse formato de inserção ele coloca um iconezinho, ó, que a gente pode deixar disponível então aqui no slide e quando eu pressiono Shift F5, a exemplo do vídeo também, né? Ele começa a exibição do que tem para ser exibido no slide, tá? Então aqui ele fica inclusive, deixa eu me recordar, mas se eu for para o slide 13 ele deve manter a música, vamos ver se ele faz isso. Não, ele corta, tá? Ele corta a música. Então existem formas de configurar, tá? Claro, a gente não vai esmiuçar todas elas, mas tem que ficar atento porque tem como sim se fazer com que a música seja, por exemplo, disponibilizada no primeiro slide e permaneça durante toda a apresentação, tá? Então sempre tem que pensar que tudo isso já foi pensado, tá? A gente não está indo em todos esses detalhes agora, tá bom? Mas essa seria uma outra forma de fazer a inserção
de áudio, tá? Vamos ver agora. Ah, tá. E aí a gente tem as opções de fazer a utilização daquelas coisas que estão prontas, tá? Eu vou exibir então aquele nosso menu que fica aqui na direita, ó, desse navegador. Esses iconezinhos, eu não gosto muito, eu não sou muito visual, sabe? Eu sou mais de texto escrito assim que me marca, que faz com que eu recorde o que faz a coisa e tal. Esses ícones não me dizem muita coisa, tá? Então assim, aqui claro, eu sei que é animação porque eu já usei várias vezes e tal, mas aqui o bom é que pelo menos quando tu põe o mouse em cima, tu pode ver o que ele faz, ó, né? Então galeria, então aqui tem galeria o quê? De mídia, né? Multimídia, ou seja, videozinhos, animações, imagens, sons, etc, tá? Depois a gente vai clicar aqui então nesse caso para ver, né? Então aqui eu tenho estilos, aqui eu tenho formas geométricas, né? No caso se eu quisesse inserir na minha apresentação. Os slides mestres, aqueles sobre os quais brevemente eu falei, né? São na verdade padronizações, animações, se eu quisesse colocar animações, depois a gente vai ver. Aqui configurações das transições de slides, ou seja, ele faz uma animaçãozinha bonitinha, sei lá, quando ele muda de um slide para outro, tá? Então, no nosso caso agora, a gente está querendo ver que recursos que nós temos na galeria, certo? Então, vamos ver se a gente tem aqui, sei lá, sons. Ah, aqui tem, ó, sons, ó. Tá vendo? Então, eu posso fazer o quê, ó? Eu posso trazer esse som para dentro do meu slide, ó. Vamos ver que barulho que é esse aqui, ó. É um barulhinho qualquer, ó. Deixa eu ver como é que eu volto para cá agora. Peraí, acho que eu tenho que fechar esse cara aqui, ó. Sons. Ah, tá. Aplauso, né? Poderia ter uma forma mais fácil da gente ver aqui, né? Então, nesse caso aqui, se eu... Só não sei porque que ele não mantém exibindo os outros, ó. Tudo bem. Vou voltar pra cá, então. Aqui, ó. Uma vaquinha, né? Então, se eu quisesse esse som aqui da vaca, eu pego e arrasto ele para minha apresentação, tá? Então essa é uma terceira forma de inserir, né, esse som. O que a gente pode fazer então agora, depois de visualizar então aqui depois da inserção de sons, são as animações, ó. Do que vem a ser, né? Então vocês devem ter visto que às vezes essas letrinhas aparecem na tela devagarinho, enfim, né? Da forma como a gente tem agora, a gente tem tudo estático, né? Tá tudo parado, ó. Ficou os dois sons aqui, né? Então tá tudo parado, ó. Mas a gente poderia fazer com que... Deixa eu pegar um outro slide, eu vou vir para o slide 3, ó. A gente poderia fazer com que esse slide, então esse texto aparecesse de uma maneira animada. A gente pode fazer com que todos apareçam, vou mostrar um deles, só para a gente ver. Eu vou vir aqui então, ó, em animação, certo? Nesse meu menu, e como vocês podem ver, ó, aqui está tudo em branco. O que eu quero fazer agora, ó, vamos ver se tem uma instrução interessante aqui. Ó. Selecione primeiro o elemento do slide e em seguida clique em adicionar. Então vamos lá, ó. Selecionei o meu elemento, vou selecionar a caixa de texto toda. Clique em adicionar para adicionar o efeito de animação. Isso que eu me refiro, né? Onde é que está o adicionar? A gente sabe que quem tem um pouco mais de experiência tem um maisinho aqui, né? Então não é um botão adicionar, né? Usa-se muito esses recursos de desenhos hoje em dia, tá? Uma vez não era tanto assim, né? Eram mais textuais, assim, a informática de modo geral, né? Mas eu selecionei então a minha caixa de texto e vou clicar em adicionar. Então agora eu tenho aqueles vários efeitos, né? Tipos de efeito lá. Se eu quisesse escolher outro, então eu poderia escolher um outro efeito, né? Mas o meu efeito agora por padrão, ele seria um efeito de aparecer. Vamos ver como é que funciona. Eu vou pressionar Shift F5. Tá? O que é o aparecer? Quando eu clicar em alguma tecla ou no mouse, ele aparece. Né? Foi o que aconteceu agora. Tá? Por padrão, por padrão ele já aparece, né? Mas vejam que eu tenho algumas configurações. Vamos escolher um outro exemplo, um outro efeito. Esse daqui pode ser, tá? Uma questão de gosto aí, né? Esse aqui ele vem de baixo então e para ali em cima. Esse efeito aqui, ó, Shift F5. Então quando eu pressionar uma tecla ele vem de baixo para cima. Ele pode, vejam bem, quando que ele inicia? Ao clicar. Mas eu posso dizer que ele é
com o efeito anterior. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum efeito anterior. Então eu poderia tanto fazer, eu escolher após o anterior ou com o anterior, porque ele vai fazer com o anterior. O anterior não era nenhum, então ele simplesmente começa. Vamos ver como é que funciona? Shift F5 e ele já aparece ali automaticamente. Então eu posso fazer essa animação para os outros objetos da tela também. Vídeos, textos, né? E imagens. O vídeo não, enfim, pode fazer com que ele se mova também, tá? E inicie a sua exibição, tá? Mas eu tenho diversas configurações. Duração, tempo de atraso, direção de baixo para cima, de cima para baixo, né? Outras configurações. Então agora eu quero, por exemplo, esses dois textos aqui, ó. Eu vou ter que selecionar esse texto também e adicionar um efeito para ele. Então agora eu tenho dois eventos de efeito, ó. Surgimento dessa primeira caixa de texto e vamos pegar aqui venezianas para a segunda caixa de texto, né? Então vamos configurar essas venezianas aqui, ó. Não quero que seja ao clicar, eu quero que seja com o anterior, junto com o anterior. Os pontos, né? Vamos ver como é que ficou então. Shift F5. Vendo ali então. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Se eu escolhesse então que esse efeito aqui fosse feito então depois do anterior, vamos ver como é que ficaria, ó. Primeiro aconteceria o primeiro evento e depois o segundo. Espera que eu me perdi agora. Animações. E aqui eu venho para após o anterior. Vamos ver como é que funciona agora então. Shift F5. Primeiro, né? Primeira caixa de texto subindo e depois essa animação veneziana dessa segunda caixa de texto. Tá bom? Isso pode ser feito para os outros objetos também, como eu falei. Que mais? Vamos adiante aqui no nosso roteiro, então. Disposição de objetos no slide. Isso eu fiz questão de colocar para vocês pelo seguinte, ó. É muito comum a gente inserir uma imagem. Vamos trazer essa imagem daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha o que aconteceu. E a nossa caixinha de texto? Aí vocês vão dizer, não, mas aqui a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue então puxar a imagem para o lado, ajeita as caixinhas de texto, então, né, traz elas todas, vamos dizer, eu agrupei agora as duas, né, nesse caso aqui, porque eu selecionei todas elas e reposiciona a imagem, tudo bem. Mas e se eu quisesse, isso daqui, ó, se eu quisesse que elas aparecessem por cima dessa imagem, certo? Isso então é uma coisa um tanto quanto comum e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês possuem o seguinte, ó, quando vocês têm essa situação, né, por isso que chama disposição de objetos, ó. Se eu clicar com o botão direito em cima da imagem, eu tenho isso daqui, ó, dispor. Então aqui tem, quando tem muitos objetos na tela, fica uma coisa um tanto quanto confusa, tá? Porque quando tu traz o objeto para frente ou envia ele para trás, ele vai para trás de todos os outros. Então às vezes tu quer ter objetos sobrepostos e fica um pouco complicado de tu ajeitar. Mas se tu não tem muitos é um pouco mais fácil, tá? Nesse caso aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou enviar para trás. Então ele acaba se posicionando atrás dos outros objetos. O que me permite então, ó, selecionar essa minha caixinha de texto e deixar na frente da imagem, ó. Essa daqui também, ó. Vou trazer para cá, tá um pouquinho mais limpo, né? Não tem aqui esses desenhos, né? E fica tudo aparecendo. Talvez o meu slide 13 eu quisesse trazer um pouquinho mais para cima também, né? ESC. Não estou conseguindo selecionar a caixa de texto, agora sim, ó. Posso fazer isso com as setinhas também, né? Para ter uma precisão um pouquinho maior. Então, olha como é que ficaria o nosso slide, Shift F5, certo? Então tá tudo funcionando, são objetos, né? Se eu clicar ali ele vai abrir o vídeo, se eu clicar ali ele vai para o site da UFFS e assim por diante. Mas agora com uma imagem, tá? Eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês, claro que a gente poderia trazer, se eu clicar aqui e trazer dispor, né? Trazer para frente, ó, faz o contrário agora, né? Ou avançar, recuar, então ele avança sobre uma camada de objetos, enfim, cada um vai ter a sua posição, né? Mas se eu trouxer para frente, então ele volta a tapar os outros objetos, certo? Dispor, enviar para trás. Eu vou fazer agora, para finalizar então essa minha apresentação,
É claro, vocês vão dizer, nossa, faltou determinado recurso para ser exibido, o professor faltou isso, aquilo, que são recursos básicos. É que, no entanto, se a gente for ver, em termos de recursos básicos, né, ainda que se enquadrem nessa perspectiva minimalista assim, de apresentar um aplicativo, nossa, a gente teria muito mais. Então, se for ver, eu posso apresentar um básico de 1 hora, eu posso apresentar um básico de 4 horas ou um básico de 10 horas, né, demonstração e tal. Mas realmente assim, quando eu estava compondo esse roteiro, eu imaginei que para quem está começando, de repente para quem nunca mexeu, isso daqui agregaria já e seria de uma forma fácil de aprender, tá? Eu vou fazer mais um corte no vídeo agora porque eu quero separar alguns exemplos de materiais didáticos que foram feitos utilizando-se um programa de apresentação como o LibreOffice Impress ou o PowerPoint, para que vocês tenham uma ideia então do que pode ser feito em termos, né, de interação então com esses aplicativos. Vamos ver alguns exemplos então de algumas coisas, enfim, que podem ser feitas. Vamos trazer aqui, ó, programas de apresentação, planilhas eletrônicas, não, menus e animações, ó. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Vejo que eles foram feitos ainda no PowerPoint, né, mas o próprio LibreOffice ele abre o arquivo com algumas perdas, vamos dizer assim, né, eles têm a extensão PPT. Mas aqui, por exemplo, foi colocada uma imagem de uma maquete de fundo, né? Então tem uma animação do texto subindo ainda da turma da disciplina de introdução à informática no ano de 2010, ó, né? Então, acredito que tivesse uma música de fundo, mas como eu disse, pode ser que tenha acontecido alguma perda porque eu não tenho mais o PowerPoint para exibir, e sim só o LibreOffice. Talvez tivesse que fazer um ajuste de inserção de uma música de fundo de novo, né? Colocando um determinado som, ó. Tem até o íconezinho de som ali, mas ele não está tocando, tá? Então tem as animações, né? Naquela época tínhamos o Orkut ainda, né? Foto da turma, tá? E aqui tinha alguns menus de opções para que se abrissem pequenos vídeos com fragmentos da maquete, então, que eram exibidos, tá? E aqui já a apresentação, enfim, era uma demonstração apenas, ela terminava, tá? Pressiono qualquer tecla para continuar, pressiono alguma tecla, ele encerra o evento e encerra a aplicação, tá? Então aqui tinha alguns vídeos, ó, tinha os sons, enfim, que faziam parte da apresentação, né? E eu acho que eram imagens, então não eram... Não, era... Naquele caso, ele era mesmo... Eu acho que eles estavam embutidos, na verdade, na animação e não... Eles não exibiram, talvez... eram esses arquivos 3GP, ó, que eram filmados com o telefone celular, tá? Então eles apareciam então naqueles espacinhos, né, se a gente clicasse, certo? Só um breve exemplo, né? Vamos entrar aqui, ó, nesse exemplo aqui de PPTs da educação, ó. Vamos pegar essa atividade aqui. Também é um PPT, ó, é um arquivo do PowerPoint, né? Vamos ver se talvez esse aqui funcione um pouquinho melhor, né? Sendo executado no LibreOffice Impress. Vamos ver. Ó, então aqui tem GIFs animados, nesse caso também, que eles já ficam constantemente animados, né, quando a gente coloca num programa de apresentação. Eu vou pressionar então F5 para iniciar a apresentação. Aqui tem referências, né, já que eu estou exibindo, vamos colocar as referências aos autores, tá? Ah, não, desculpa, não são os autores, não é um sobre, né? Aqui são as referências que eles apresentam, são os créditos, ó. Ó, então isso aqui foi feito por... Até a pessoa tem o mesmo sobrenome que o meu, ó, mas eu não conheço. Enfim, foi apresentado uma vez num seminário pelo professor Edenilson, e ele nos falou que poderíamos então utilizar isso daqui porque não tinha nenhuma retenção de direito autoral nem nada, tá? Ele inclusive liberou, tá? Então tá feita aí a referência aos créditos, né? Então aqui veja bem, nós temos aqui um link, né, que faz um retorno ao menu principal, certo? Então vamos clicar aqui na letrinha C, por exemplo, então tem o quê? Algumas atividades, ó. Qual o seu nome? Então veja bem, esse aqui não precisa ser um exemplo de um programa conduzido, né, por um tutor. Ele pode ser, a interação pode se dar com a própria pessoa que está utilizando, o próprio aluno que está aprendendo, né, e não necessariamente uma pessoa ensinando. Vamos pegar aqui, ó. Então, quem inventou as letras do nosso alfabeto? Então tem um texto descritivo, né, referências e tudo mais. Eu vou voltar então aqui, ó, setinha para a esquerda avança para o slide anterior, né? Setinha para a direita avança para o próximo slide, certo? Eu vou voltar então agora aqui então
Deu para ter mais ou menos uma ideia, né? Que pode ser feito. Clicar em sair do jogo. Uma confirmação. E na verdade isso aqui não é um programa, né? Ele simplesmente desvia de um slide para o outro. Esse slide é um slide da apresentação. Então é claro que acaba tendo... Se tu tivesse um programa de computador para fazer isso, tu não teria, né, tantos slides assim. Enfim, na verdade não trabalha na forma de slides, né? Tu trabalha como se fosse numa mesma tela, enfim. Mas é a forma como dá para se aproximar, sem escrever linhas de código de programação, de algo que poderia ser implementado com um programa de computador, certo? Só para finalizar, eu vou deixar um link para vocês também de uma comparação, então, um trabalho que fizemos há um tempo atrás, em que eu criei alguns aplicativos de computador e aí dá para se comparar as capacidades, então, que existem do que se consegue fazer com uma linguagem de programação comparado com o que se consegue fazer em termos de programas educacionais, né, com um aplicativo de apresentação como o LibreOffice Impress ou o PowerPoint. Tá? Então eu tenho um vídeo, vou deixar o link no meu canal, para esse vídeo do meu canal no Moodle, para quem se interessar poder comparar, fazer uma comparação então, essa lista aqui ó, do programa UCA. Então aqui dentro tem, deixa eu tirar aqui dentro tem o consciência fonológica, ó. É esse cara aqui, ó, atividades de rima. Ó, neste vídeo eu apresento um objeto de aprendizagem que fiz em linguagem Java e em LibreOffice Impress, certo? Em parceria então com a Secretaria Municipal de Educação, né? A fonoaudióloga Gabriela Munareto Corf, do município de Erechim. Foi criado para o dispositivo Mobile S7, Linux Mandriva Mini, sistema operacional, né, para auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica através de atividades de rima e aliterações. Alguns estudantes da UFFS aqui, ó, que também participaram desse trabalho, tá? Que tem um download para o aplicativo e tudo mais. Nós vamos vir aqui, ó. Então eu mostro para vocês. Agora eu vou ativar o som. Professor André Gustavo Schiffer, da Universidade Federal da França. Vamos passar um pouquinho mais para frente. É um pouquinho mais fácil a gente abrir o aplicativo pelo vídeo já gravado do que fazer as coisas todas. Então essa aqui é a interface principal, só que aqui ela foi desenvolvida numa linguagem de programação, no caso numa linguagem Java. Que nós temos aqui, ó, essa telinha era adaptada, né, ao dispositivo Mobile S7, então, e essas três primeiras atividades... Então, vejam bem. Na verdade aqui eu tô abrindo pelo próprio Windows, mas ele tinha um caminho absoluto em que ele executava diretamente a atividade, né? Ou seja, em modo runtime. Então vamos colocar a atividade. Ó. Então a atividade aqui foi feita no LibreOffice Impress. Figuras para ouvir seus nomes. Depois, clique no botão verde apenas nas figuras que terminam com to. Então aqui nós tínhamos a seguinte situação, né? A criança clicava numa figura e ela ouvia o som da palavra correspondente ao que a figura representa. Ovelha, rato, pato. Quando ela errava, vamos clicar aqui na bolinha verdinha do elefante, então. Você errou. Tente novamente. Clique na seta vermelha para voltar à atividade. E quando ela acertava, no caso aqui do pato, né? Muito bem, você acertou. Clique na seta vermelha para voltar à atividade. Tinha uma figurinha que uma das crianças tinha desenhado, então a gente quis colocar, ela fez um desenho, a gente colocou uma figura diferente para cada acerto, no caso, né? Da turma onde essa experiência foi feita. Foi para uma turma do 2º ano do ensino fundamental. Então aqui... Ok, a ideia é essa, né? Então ele utiliza basicamente esses recursos que a gente viu então nesse vídeo, tá? Eu vou deixar o link para ele. É claro que aqui é feita uma comparação também, porque quando a gente utiliza uma linguagem de programação, ela tem recursos em termos de evento muito superiores, né? Vocês vão ver que a gente então tem diferentes, muito superiores do que o programa de apresentação, mas é o limite assim do que o programa de apresentação está, como é que se diz, querendo
atingir, né? Porque ele foi feito para ser conduzido por uma apresentação, vamos dizer assim, né? Mas ele pode ser utilizado, então, com certas limitações, como uma ferramenta de apoio pedagógico, de criação de objetos de aprendizagem. Com aquela minha visão um pouco mais técnica, né, eu não vi... Então aqui, ó, vou passar um pouco para frente, vou ver esse aqui funcionando, ó. Foi me chamado a atenção que algumas crianças já sabiam ler no segundo... Vou passar um pouco para frente só para a gente ver ele funcionando, ó. Boné, cachorro. Certo? Então aqui o que a gente tem que fazer então é trabalhar com as aliterações, né? Ou seja, clicar sobre os 4 desenhos que também começam com um bo. Nós tínhamos um problema também que foi corrigido e depois... Só aumentar um pouquinho a qualidade do vídeo. Depois da intervenção em sala de aula, isso nos chamou a atenção. Que o aplicativo... A diferença basicamente, que não é uma diferença tão básica de se perceber, mas, por exemplo, assim, num aplicativo de programação, né, a gente tem eventos, por exemplo, que são disparados quando o mouse passa sobre o objeto. Aqui, claro, eu não estou interagindo com o objeto, né, mas isso é uma coisa que o LibreOffice Impress, por exemplo, não tem, o PowerPoint também não. Ele não responde a um evento do mouse passar sobre o objeto, enquanto numa linguagem de programação isso acontece, tá? Então, de fato, a questão que fica é que a quantidade de conhecimento técnico de programação que a gente precisa para construir um objeto de aprendizagem que tem mais recursos de interatividade é muito maior, né? Enquanto que a gente consegue ainda assim fazer coisas bastante poderosas com o programa de apresentação, no caso LibreOffice Impress, o próprio PowerPoint, né? Para o pessoal principalmente, então eu falo isso do pessoal da licenciatura que se interessa em desenvolver algum recurso aí que possa complementar, né, os seus planos de aula. Tá legal? Então, cumprido o nosso roteiro, eu espero que pelo menos os conteúdos então introdutórios, que vocês já com isso consigam criar apresentações simples. Vocês podem ver que pelo menos as minhas aulas, né, que são criadas, né, nos encontros presenciais, eu sempre exibo slides que foram feitos no LibreOffice Impress e já são suficientes, pelo menos para as minhas necessidades, né? E já atende aí com certeza as demandas que vocês vão ter a título de uso desses programas de apresentação. Ficamos por aqui, fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.